Todo ser humano dotado de consciência já se perguntou, algumas vezes pelo menos: eu estou certo? É isso que eu devo fazer? Isso é muito diferente de perguntar sobre qual é o nome de tal pessoa, ou então de que é feito esse objeto. Ah, isso é do campo de que ciência? A questão da atitude correta frente à realidade é uma questão ética. E essa é uma questão que perturba, ou pelo menos deveria perturbar, porque ela envolve justamente esta sensibilidade humana para o bem, porque ela nos confronta com a realidade que nos cerca. E então nos diz por que caminho devemos seguir. Será que devo pedir desculpas? Será que devo permanecer firme nisto que eu fiz? Nessa circunstância, eu devo dizer sim ou eu devo dizer não? Ou seja, essa questão perturba a muitas pessoas, pessoas sinceras, pessoas que querem saber se a sua vida é uma vida que deve ser olhada como um modelo para alguém, por exemplo, para os filhos, para que os pais possam sentir um pouco de orgulho, de alegria. Será que os alunos veem o professor como alguém exemplar? Será que aquele chefe de departamento é alguém em quem se possa realmente confiar? É alguém em quem se mirar? Então, a questão da ética é uma questão muito ampla e uma questão que envolve todo ser humano, mesmo que ele não queira ser envolvido por ela. Muitas pessoas já se debruçaram sobre esse tema, principalmente no campo da filosofia. Foram muitos que, desde Sócrates até os nossos dias, colocaram muito de sua energia intelectual para tentarem entender o que é a ética e nos fazer então entender melhor esse tema que é tão complexo. Pessoas escreveram tratados valiosíssimos a esse respeito, levantaram questões que haviam sido quase que ignoradas e fizeram análises preciosas que nos ajudam hoje a ter uma visão mais ampla desse tema. No mínimo, mostrando que esse tema é mais difícil do que parece a princípio. Um dos maiores e mais importantes filósofos que trabalharam este tema foi Immanuel Kant. Vale lembrar que, antes de tudo, o tema da ética é um tema filosófico. Nasce na filosofia e é uma de suas principais áreas de estudo. Porque para responder a questões sobre o agir correto é necessário ter colocado a questão sobre o que é o bem, sobre o que são as virtudes, sobre os valores, todas essas questões filosóficas. Mas voltando a Kant, aquele filósofo alemão que era tão organizado que muitas pessoas até ajustavam os seus relógios a partir das atitudes de Kant no dia. Sabiam que ele sempre saía de casa a tal hora, chegava a tal hora, almoçava naquele horário tal, e conta-se até que ele um dia se atrasou. Foi porque os jornais anunciaram a Revolução Francesa.
Então, naquele dia, ele não foi trabalhar. Até se brinca a respeito, dizendo que muitos relógios foram desajustados nesse dia. Mas deixando essa questão de lado, vamos à filosofia de Kant, esse grande pensador. Kant analisa que existe no nosso universo duas realidades. Uma delas é a realidade da causalidade, ou seja, uma realidade sujeita à lei de causa e efeito. É aquela que, numa causa X, terá o efeito tal. E que todos os seres estão sujeitos a ela, pelo menos no que se refere ao seu aspecto físico. Mas Kant diz que o ser humano, por ser físico, mas também por ser um ser intelectual, e filosoficamente esse aspecto intelectual também pode ser compreendido como um aspecto espiritual, que na sua origem filosoficamente colocada, a questão da ética trata da questão do espírito humano. Kant diz que esse lado humano, essa dimensão humana, essa dimensão intelectual, é uma dimensão que está na realidade da liberdade e não da causalidade. O ser humano, portanto, então transita entre essas duas realidades, porque ele está sujeito à lei de causa e efeito, mas ele também está sujeito à liberdade. Vontades, desejos, necessidades, instintos, estão todos dentro da causalidade. Você sente fome, você sente sono, você tem vontades de ir a tal lugar, você tem desejos de possuir determinadas coisas. Tudo isso está dentro de um padrão que pode ser modulado pela experiência de modo a te levar a. Porém, a razão, ela difere, porque a razão ela analisa friamente esta realidade e pode fazer escolhas a respeito dela. Por exemplo, muitas pessoas, embora tivessem muita fome, fizeram greve de fome em prol de uma causa. Portanto, a sua razão, embora fosse pressionada pelo instinto de sobrevivência, mas ela resolveu, porque a razão é livre, abdicar de obedecer a esse instinto, a esse desejo, a essa vontade, a essa necessidade. E então não se alimentaram por dias, semanas. Podemos falar também de mártires que, diante da ameaça da morte, preferiram a morte. Mortes muitas vezes dolorosas, cruéis, regadas de torturas das mais vis, mas elas recusaram abrir mão daquilo que a sua consciência dizia que era o certo a fazer. Quantas pessoas foram tentadas, foram seduzidas e pelos seus instintos deveriam ter cedido, mas elas preferiram, por causa da sua razão, dizer não, não àquele roubo, não àquele adultério. Pessoas que preferiram dizer a verdade sob consequências terríveis. Pessoas que preferiram cumprir uma promessa, ainda que com grande prejuízo. Nós só temos responsabilidade porque temos liberdade. Essa responsabilidade é o que nós chamamos de responsabilidade ética. Só os seres livres
são realmente responsáveis. E porque o ser humano tem essa dimensão livre, o ser humano é responsável eticamente. Nós somos sujeitos às reações naturais, como medo, como surpresa, susto, sede, cansaço, tudo isso envolvendo leis naturais das mais diversas. Mas o que fazer com isso? Com isso que nos sujeita é uma decisão livre. Nós somos responsáveis eticamente por isso. Sartre, por exemplo, disse, né, que o que importa não é o que fizeram com você, mas aquilo que você faz com o que fizeram com você. Somos responsáveis eticamente. Sartre diz que nós estamos condenados à liberdade. Não temos como fugir dessa liberdade. Ela faz parte de nós. Não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar a aparência. Ela é algo que está no ser humano. É constituinte do ser humano. E isso pode nos fazer pensar que vivemos então num mundo totalmente aleatório, que cada um faz então o que quer e decide o que quer, porque a sua razão pode dizer que o certo é A, e a razão do outro diz que o certo é B, e a do outro diz que o certo é C, e assim por diante. Mas Kant trata dessa questão e mostra que a coisa não é bem assim. Kant diz que todos nós somos dotados de uma razão transcendental, ou seja, que a razão humana é a razão de todo ser humano, ela transcende o indivíduo. Ela é a razão do meu vizinho, ela é a razão da minha família, mas ela é a razão daquele que mora lá do outro lado do mundo. Ela é a razão daquele ser humano que eu nunca ouvi falar. E talvez nunca ouvirei falar, mas ele tem uma razão como a minha razão. Essa é a razão humana, é a razão que todo ser humano possui. Essa razão transcendental, diz Kant, nos dá a percepção de uma lei moral comum a todo ser humano. Essa percepção não vem de fora de nós, mas vem de dentro de nós. Ela está inscrita na nossa razão. Kant chegou a dizer o seguinte: duas coisas me fazem estremecer: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Kant reconhecia que no mundo natural existe uma ordem, existem leis, existe beleza, e que também dentro da nossa mente, na nossa capacidade racional, e Kant foi um dos principais escritores sobre a questão da razão, ele escreveu vários livros tratando sobre a razão pura, a razão prática, a razão do juízo, a razão na religião. Toda essa questão racional, Kant foi quem trabalhou talvez da maneira mais profunda, pelo menos mais profunda até seu tempo, porque foi um divisor de águas. Depois de Kant, a filosofia, quando trata deste tema, trata a partir dele. Todos dialogam com ele. Ele é o interlocutor da filosofia após ele. Estabeleceu as bases da filosofia. Mesmo quem é contra o seu pensamento, dele fala, a partir dele fala. Realmente foi um grande influenciador no campo filosófico devido à força, devido à argumentação lógica com que ele trabalhou diversas questões, entre elas como primordial, né, essa razão no sentido ético, que parece ter sido o objetivo para o qual ele trabalhou em todas as outras questões. Mas Kant diz então: eu percebo que como há uma lei que trata do mundo natural, existe uma lei que trata das relações humanas com o outro,
mas com o mundo, com as circunstâncias e tudo mais. Há uma lei moral dentro de mim. E é interessante que Francis Collins, né, o diretor do projeto Genoma, ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, onde ele fala da sua conversão ao teísmo. Inclusive, ele comenta como alguém crer em Deus nesse meio científico onde ele trabalhou era algo visto com muita desconfiança. E ele, enfrentando esse ambiente hostil à fé em Deus, ele então assumiu a sua crença em Deus a partir, segundo ele escreve no seu livro A Linguagem de Deus, a partir da sua percepção da lei moral dentro do ser humano. É interessante que poderíamos dizer que, como Kant, ele diria mais ou menos assim: duas coisas me fazem estremecer. O genoma humano, e não só humano, né, com todas as suas, com todos os seus detalhes, mas também a lei moral dentro de mim. Essa lei é uma lei racional. É por isso que todo ser humano dotado de razão vai ver essa lei coincidindo com aquilo que, quando ele pensa mais profundamente sobre o assunto, lhe dirá o que fazer. E se essa lei coincide com a nossa razão, ela faz sentido para nós. Portanto, ela é uma lei de liberdade. Kant diz isso. E parece até texto bíblico, mas Kant, que inclusive era teísta também, inclusive com grande vigor nessa questão, mas ele diz que essa lei nos diz ser o nosso dever aquilo que a nossa razão diz ser o nosso dever. Portanto, é o dever humano. Então, se eu sigo aquilo que a minha razão me diz para seguir, eu estou seguindo a mim mesmo, eu estou sendo livre. E essa razão é uma razão transcendental. Então, não é apenas minha, ela é algo que transcende o meu pensamento individual, sendo a razão de todo ser humano. Portanto, essa lei moral é uma lei do ser humano, moralmente constituído. Se você pensar bem, Kant disse, você vai escolher o melhor caminho. E com isso você vai estar obedecendo esta lei. Todo ser humano, então, é indesculpável diante desse dever que a sua razão lhe apontará. É aquilo que ele deve fazer. Só que, é claro, isso não é tão fácil assim, como não poderia ser mesmo. Porque muitas vezes a razão mostra que devemos fazer algo, mas a nossa vontade entra em conflito com isso que a razão mostra. Basta aí, para pensarmos em um exemplo simples, a questão dos regimes alimentares adequados, não é? A razão mostra, olha, o certo a fazer é isso. E é isso que você deve fazer. Mas a vontade, muitas vezes, luta contra a razão e é difícil você, muitas vezes, obedecer à razão. Mas Kant diz que a questão moral, a questão ética, é uma questão deontológica, não teleológica. Ou seja, quando se fala da deontologia, está se falando de algo que está no seu princípio, não no seu fim. Está no dever, não na consequência. Ou seja, você deve fazer o certo porque é o certo a fazer, não porque isso terá consequências tais e tais e tais, mas porque é isso que se deve fazer, independentemente das consequências. Kant diz então que a questão ética é uma questão que está no princípio, é uma questão que está na causa, está no dever. A ética de Kant é a ética do dever, não é a ética da consequência, como, por exemplo, postulava Aristóteles. Bem, se o bem está na causa, e aí vamos então falar sobre a questão da verdade e da mentira, podemos dizer que
A verdade é o correto, a verdade é o princípio que devemos seguir. A verdade pode até trazer consequências ruins, não porque o mal está na verdade, mas porque no mundo onde muitos preferem fazer uso da mentira, a verdade pode provocar reações que são consideradas ruins. Mas se todos fizessem o certo, as consequências seriam boas. Por exemplo, você pode doar algo bom a alguém que vai usar mal. Você pode até falar a verdade para alguém que vai pegar aquela verdade e vai usar mal, vai usar contra, talvez até contra você mesmo, ou contra ela mesma, ou contra outra pessoa. Kant diz então assim: se você acha que a sua razão está sendo individualista, se ela está pensando só em você mesmo, faça o seguinte: pegue essa decisão que você está pensando em tomar e torne essa decisão como se fosse uma decisão para todas as pessoas. E diz assim: torne a sua máxima universal. O seu princípio de conduta aplique para todas as pessoas naquela mesma situação. E por lógica, você observe o que aconteceria. E você vai perceber que se aquilo ali for um bem para toda a humanidade, então você vai ter certeza de que aquilo é o certo a fazer. É uma questão lógica. Kant está dizendo que a razão por um princípio lógico vai te mostrar o que você deve fazer. E é isso que você deve fazer. Agora, é claro que se você perceber que aplicando esse princípio para toda a humanidade, se aquilo não gerar um bem para a humanidade, então você sabe que aquilo ali não é o princípio correto. Por quê? O bem final, ele só é possível pelo bem que está no princípio, pelo bem causal. Porque o efeito, ele depende da causa. Por exemplo, você não pode implantar o amor pela força. Você não pode conquistar a admiração por chantagem. Só o bem pode causar o bem. Porque o bem não é o fim, mas ele é o princípio. E como princípio, ele provoca o fim. E aí vale a pergunta: o seu modelo de vida é um bom princípio? Porque Kant ele não relativiza essa questão. Ele explica a sua posição falando do imperativo, da ordem, do mandamento que a sua mente racional estabelece. Ele diz assim: você deve. A sua razão diz assim: você deve. E quando a nossa mente cede à pressão, então nós estamos relativizando esse imperativo. A questão é que as circunstâncias forçam a nossa mente, oprimem mesmo. Nós somos premidos por nossas circunstâncias a reagir de um modo tal, porque senão, né, vai haver dor, vai haver perda, vai haver rejeição, ou então não vou alcançar o tal objetivo, ou então não conquistarei o meu sonho, vou perder essa oportunidade que tanto desejei. Então, as circunstâncias realmente fazem pressão sobre a nossa razão. E quando a nossa mente cede à pressão, Kant diz que estamos diante do imperativo hipotético. Aquele que diz assim: na hipótese A, você deve agir assim. Na hipótese B, você deve agir de tal modo, mas na hipótese C, você deve agir ainda de um outro jeito. E assim por diante vão alfabetos e alfabetos inteiros aí. Suponhamos então que você tenha testemunhado algo que poderia ser o álibi perfeito de uma outra pessoa. Você estava naquele lugar lá e viu o que aconteceu, ou você viu que aquela pessoa que estava sendo ou está sendo acusada, ela realmente não estava no local do crime,
E porque você testemunhou que ela estava em outro lugar. Não há dúvida para você a respeito disso. Mas aí você pensa assim: olha, eu vou testemunhar a favor dela, porque essa pessoa é uma pessoa de bem. Ou então você pode pensar assim: não, essa pessoa é um desafeto meu, essa pessoa já fez isso e aquilo em relação a mim que eu não gostei. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar quieto, não vou falar nada, vou deixar essa pessoa sofrer as consequências do que está sendo colocado sobre ela. Suponhamos que você tenha medo dessa pessoa e você pense assim: não, eu não vou me envolver com isso. Ou então você tenha medo das pessoas que poderiam ser acusadas no lugar dela. Ou então vamos supor que você se lembre que testemunhar é algo que causa muito transtorno, você tem que ficar indo à delegacia, você é constantemente chamado e você então não vai ter mais tanta liberdade quanto tinha. Suponhamos ainda que, se você testemunhar, isso pode lhe render uma boa fama, porque a mídia está cobrindo esse caso e as pessoas, a opinião pública está a favor dessa pessoa que está sendo acusada e você será aquela que vai livrá-la. Ou então você pode pensar também: não, a opinião pública está contra essa pessoa e se eu livrar esta pessoa eu vou ficar com uma fama ruim. E também, e se esse testemunho revelar que você estava onde não deveria estar? E você não quer que outras pessoas saibam que você esteve lá? Você está observando que, na hipótese tal, você seria levado a agir de uma forma tal, na outra hipótese você pensaria em agir de um outro modo? Kant está dizendo que, no imperativo hipotético, quem está mandando em você são as circunstâncias, não é você, não é a sua razão, não é a lei racional do bem que está dentro de você. Você vive então uma heteronomia no imperativo hipotético. Por que uma heteronomia? Porque é uma lei que não vem de você, vem de outro. Hétero, outro, nomia, lei. Uma lei que não é a sua lei, não é a autonomia, não é uma lei que vem de você mesmo. Ou seja, as circunstâncias estão mandando em você, as outras pessoas estão mandando em você, mas toda vez que você resolve: eu vou fazer o certo porque é o certo, aí você está agindo com autonomia, porque você está deixando a sua razão dizer o que você realmente deve fazer e você está seguindo. Então, fazer o que é certo, obedecer à razão independentemente de quem quer que seja, do que quer que seja, porque você é livre, não é obrigado por nada, não é obrigado por ninguém. Esse é o imperativo categórico: cumprir o dever, porque é isso que se deve, fazer o certo porque é certo. O princípio da justiça, por exemplo, que envolve o não roubar. Mas não roubar por quê? Porque é injusto. Não é por causa das consequências. Há pessoas, por exemplo, que têm tanto que nem vão dar falta se tirarem um pouquinho delas. Mas ainda assim, roubar é errado. Em relação aos princípios éticos, o conceito a ser aplicado é resistência. Resistir vivendo no amor, resistir vivendo na justiça, resistir pelo bem, não negociar com o erro, não violar a consciência, enfrentar as provas com determinação. Num mundo que relativiza tanto, que faz tantas concessões aos erros, que é tão condescendente com crimes, que costuma justificar as injustiças, perdoar o imperdoável,
fazer parecer belo aquilo que é horrível. Enfim, quando a razão é provocada, ela, lá no seu recanto mais puro, dirá que devemos resistir ao mal, custe o que custar. E ninguém disse que isso seria algo fácil de se fazer.